the people inside. What a wonderful caricature of intimacy inside. What a wonderful. Gravação. E voltando pra cá. 1, 2, 3, Crocrete gravando. Então é assim, gente. Boa noite pra todos vocês. Aqui é o professor Wellington mais uma vez. Sou professor de filosofia aqui da Escola Belém da Serra. E estou aqui acompanhando com os alunos do terceiro ano, A, B, C da Escola Belém da Serra. Meus lindos alunos que estão num processo muito problemático chamado crescimento ao vestibular ou trabalhar pelo resto da vida para poder ganhar alguns salários mínimos ou não trabalhar e ficar desempregado como a margem da população brasileira. O negócio é pegado mesmo. Então, boa tarde para todos vocês que estão aí. Cauana, acho que é Cauã, não tem Cauana, né? Júlia, Crislaine, Tamires, Aline, Samuel, Hugo. Deixa eu ver mais quem tá aqui pra eu poder fazer a chamada, depois eu faço no final, tá? Quem ficar pra cá fica com as duas presenças. Quem sair fica praticamente com uma. E você que tá assistindo a aula pelo YouTube, se você quer ganhar pelo menos uma presença e ficar com a outra falta, assista pelo YouTube, dá um comentário lá e a gente dá uma presença pra você, mas você fica com as faltas. E os alunos daqui não tem falta nenhuma e ainda ganham nota. Ah, que beleza? Ganham nota de participação. Então nós temos Aline, Crislaine, Gabriela, Giovana, Júlia, Hugo, Kaique, Cauã, Kevin, Larissa, Samuel, Sara, Tamires e Yasmin. Todos sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia que está começando agora. E o nosso tema é Conhecer o Mundo, parte 2, comparando os discursos religiosos e os filosóficos. A última aula foi muito bacana. A gente falou sobre a maior lição de Jesus Cristo, que é o amor. E aí acontece, a gente chegou então na questão da comparação do discurso filosófico do ponto de vista da filosofia, né? Vocês viram o professor Clóvis de Barros falando sobre a questão do se conhecer para poder entender o que é mais importante a si, no caso com a questão da religião, Cristo, a ponto de que o amor ele transcende o ser humano e por isso que em alguns determinados momentos, quando algumas pessoas realmente amam, né? Elas não fazem muito caso da própria vida, não. Elas fazem o que é possível pelo próximo. Está aí uma das maiores lições de Jesus Cristo, viver em prol do próximo. Coisa que tem gente que não é capaz, né, de fazer nada por ninguém e depois diz que ama. Mas tudo bem, nós temos várias ramificações aí do que é o amor, não necessariamente você precisa ser cristão. Então como que a gente vai começar a aula hoje? A aula de hoje a gente vai falar alguma coisa sobre outros tipos de discursos filosóficos e religiosos. Então, para poder começar a aula de hoje, eu sei que a gente está muito no cristianismo, mas eu quero que a gente saia um pouco do cristianismo. Alguém aqui na aula conhece algum tipo de outro norte, de outra religião do que eles acreditam, que eles utilizam como discurso? Tem alguém aqui que conheça outro tipo de religião, que usa outro tipo de discurso que não seja o cristianismo e o amor? Se alguém puder, por favor, participe aqui da aula, por favor. Comenta aqui no chat, ou se não, venha conversar com a gente, aí você explica até melhor. Vou passar o próximo slide, tá? Para poder passar as habilidades. Então, tá lá o objetivo da aula, tá? Vão comentando aí, espero que vocês comentem. Então, identificar marcas do discurso filosófico, mitológico e religioso, características do discurso filosófico, comparação com o discurso religioso. E nós estamos aí na parte 2, beleza? Quem tá dando essa aula depois no CMSP, se vocês puderem, por favor, assistam também no CMSP, a Marina Delgan. Conhecer até sim, mas qual o discurso eu não sei. Então, gente, vocês não conhecem nenhum outro tipo de religião, nenhum outro tipo de crença? Nada sobre os outros? Gabriel Alves diz, os judeus sei que acredita que Jesus ainda não veio. Beleza. Mas no que os judeus acreditam, Gabriel, você sabe? Júlia, o budismo. Tá, Júlia, o que você sabe sobre o budismo? Aliás, se alguém quiser, por favor, compareça para poder comentar aqui. Algum aluno gostaria de poder falar? Júlia, os judeus acreditam no Messias judeus, que ainda não veio. Então, para eles não é Jesus Cristo. Beleza. Sim, beleza, Gabriel. Boa explicação.
Os judeus ainda acreditam que o Messias deles virá, que não foi Jesus Cristo, que será outro. Alguém que libertará eles da guerra, de todo o sofrimento. Isso, beleza, gente. Alguém gostaria de falar sobre outra religião? Sobre alguma coisa? Não? Se alguém sim, por favor, fala sim, aí eu chamo no vídeo. Eu quero que vocês participem da aula. Tem a da natureza. Sim, mas não sei a religião. E nem o nome. Beleza. Gente, para poder nortear um pouco a gente, eu vou fazer aquilo que eu tava tentando explicar pro professor Rafael fazer. Qual é o problema de passar a playlist para vocês assim? É porque a playlist ela toma todo o vídeo para cá e a gente não consegue discutir. Mas dessa forma, sim. Então o que acontece? Eu sei que a gente tá aqui numa sistemática muito da cristã. Seja bem-vinda, tá, Giovana, que acabou de chegar. Seja bem-vinda, Giovana. Mas a gente tem que lembrar que existem outras religiões, existem outros saberes religiosos. Então o que eu vou passar para vocês agora? Eu vou passar um outro saber religioso de outra religião e a gente vai tentando discutir para poder chegar num consenso aqui, beleza? Então bora lá que eu vou passar para vocês, preste atenção e a gente comenta depois de ver, que é sobre um que provavelmente a maioria das pessoas não param para poder investigar. É esse daqui, ó. Se vocês já disseram aí, comentaram o budismo, tá? Nirvana é um estado de paz e tranquilidade. Nirvana significa cessação. A Patanjali no yoga diria a cessação das oscilações da mente, da bipolaridade, de um momento estar em grande alegria, no momento seguinte está em grande tristeza, né? Desses extremos que passamos, todos nós passamos. Alguns ficam muito nisso, né? Não tem um ponto de equilíbrio, né? Estou em aula. Umas 6 horas eu vou lá. E o Nirvana, mesmo esse estado Buda, Beleza. esse estado de tranquilidade, ele também é impermanente, porque não há nada fixo nesse mundo. Isso é o ensinamento de Buda. Nós queremos encontrar um estado fixo e permanente de tranquilidade. É na intranquilidade que eu percebo a tranquilidade. O equilíbrio, ele é feito do desequilíbrio. São os opostos que tornam possível um ao outro. Se você vê alguém andando na corda bamba, principalmente no Cirque du Soleil, dá a impressão que aquela pessoa não faz esforço nenhum, né? Ele caminha ou ela caminha, não tem nem a sombrinha mais, né? Caminham como se estivesse deslizando num asfalto, numa terra plana, porque houve o quê? Treino. Muito treino, tanto treino que cada músculo do corpo sabe o que tem que fazer, cada articulação do corpo sabe o que tem que fazer, porque fez tantas e tantas vezes. Então, esse estado de nirvana, esse estado de você acessar esse ponto de consciência da própria consciência, é alguma coisa que, se você fez isso uma vez, se você abriu uma picadinha na mata e você não passou lá de novo, a mata fecha. E a consciência também vai voltar a ser o que era antes. Vai ter uma vaga memória. Mas se você insiste em passar sempre por este caminho, você estará abrindo uma estrada. E vai ser cada vez mais fácil para você acessar os planos mais profundos de consciência. Então, há mudanças, segundo a neurociência, há mudanças estruturais no cérebro, estruturais de células se modificando, áreas do cérebro que mudam na sua estrutura física e tem a ver com as práticas meditativas. Então, acontecem muitas mudanças, mas elas não são tão perceptíveis quanto nós gostaríamos ou poderíamos esperar. A nossa ideia é, eu tive um estado de nirvana, eu tive uma penetração no Dharma, na sabedoria perfeita, e agora eu sou outro ser. Não, você não é outro ser, você é você. Com a diferença que você agora se conhece melhor e pode fazer escolhas mais adequadas. Então vai estar mais consciente das suas escolhas, consciente das suas emoções, dos seus sentimentos, e por isso haverá uma grande diferença. Imperceptível e imensa.
Obrigado, Monja Coin, pela, pela, pela transparência para poder falar um pouco sobre a questão do Nirvana. Galera, para que eu não induza vocês a nenhum tipo de caminho. Existem diferenças entre o modo de pensar do Nirvana e o modo conforme os cristãos pensam algumas coisas? Na prática? O que vocês acham? Sim. Quais são? Quais vocês perceberam nesse discurso aqui da monja falando um pouco sobre a questão da ascensão do budismo, que é o Nirvana? E se existem coisas também que são comuns, né? Iguais, incomuns entre o cristianismo e o Nirvana, que também deve existir alguma coisa. Gabriel Alves, ela foca mais na questão da natureza. Bacana, boa observação. Tem alguém que gostaria de vir falar? Seria muito bacana que vocês participassem. Eu adoro quando vocês vêm falar. É só comentar um sim. Faz um sim que eu chamo você. Gabriel Alves, eles acreditam em algo mais também que nem o cristianismo. Parecido, né? A diferença é que a gente coloca um foco em Deus, né? E eles colocam um foco na questão ali da natureza, do pessoal, do que é o eu, né? Boa, Gabriel. Valeu, mano. Vamos lá, vou te chamar aqui para poder colaborar. Vamos esperar aqui o nosso aluno poder entrar. O Gabriel está sempre presente, menino muito ilibado, sempre está participando aí da nossa aula. Belo exemplo aí para os alunos. E qualquer aluno que quiser vir participar, só depois da fala dele, terminar e quiser, a gente volta para cá, porque eu acho muito bacana a gente discutir isso daqui. Vamos ver se o Gabriel consegue atender a gente. Não estou escutando, Gabriel. Infelizmente, cara, não tá dando para poder te escutar. Vou chamar de novo, Gabriel. Samuel Silva, gostam de se conhecer profundamente pelo que eu entendi. Boa colocação, Gabriel. Às vezes, por exemplo, no cristianismo a gente quer conhecer tanto Deus que talvez a gente não olhe um pouco pra dentro de si, né? Aí, agora, e agora? Agora apareceu alguma coisa do som, Gabriel. Aí. Foi? Oi, Gabriel. Ah, Kaique, eles sim. procuram mais conhecimento que o cristianismo, na minha opinião. Depende do tipo de conhecimento, né? Mas vale mesmo esse argumento. Vai lá, Gabriel. O engraçado, professor, que eu tava mexendo no Face aí antes da aula. Aí apareceu o bagulho de. Esse negócio de Ubanda, mano. Tipo, sabe? Uma postagem lá usando. Tipo, elementos da natureza. Tipo, era duas máscaras, né? Normal. Aí eles colocavam a folha de eucalipto entre elas, tá ligado? Pra sentir o cheiro da natureza e tal. Aí eles ficavam falando vários nomes lá, não sei o que. Tipo, meu pai, eu carrego minha avó, não sei o que lá, e eu às vezes não consigo explicar. Mano, eles pensam, eu acho que tipo assim, eles têm um pensamento da pessoa permanecer viva, tá ligado? Tipo, só que como elemento da natureza. Hum. É isso que eu percebi, eu acho. Então, eu acho muito bacana, Gabriel, a gente poder estar comentando sobre isso, porque assim, existem muitas coisas que o cristianismo, ele é parecido demais com o Nirvana, né? E outras coisas que também não são. Por exemplo, a gente vê a questão da devoção a Deus acima de tudo que a gente vê lá no cristianismo. E a gente vê que Deus é personificado através da forma do amor, conforme Jesus Cristo no Segundo Testamento vai lá e comenta e coloca como se fosse a maior premissa de Deus pra gente, né? Que a gente deve amar o próximo como respeitar o próximo e amar o próximo acima de tudo, e respeitar como a si mesmo, tudo e tal. No budismo, a gente percebe que existe uma inversão de valor do ponto de vista com relação às coisas, né? Só que a gente também percebe isso no cristianismo, né? Eu não sei por que a gente tem essa mania de achar, por exemplo, que o cristão ele é um cara egoísta, egocêntrico, que ele pensa no próprio consumo, quando na verdade ser cristão é mais diferente disso, né? Eu sei que tem algumas práticas de algumas igrejas que caminham para esse lado, que a gente chama do lado calvinista, né, do João Calvino,
que, eu tenho coisas, então foi porque Deus me abençoou. Mas tem outras igrejas que não, que vai pra questão da humildade, da oferta, da coleta, do dividir, né? E deixa isso também tudo muito claro. Os judeus são assim, né? Os judeus dividem tudo que eles têm ali com relação ao dinheiro que é ali contabilizado com eles, tanto que é muito difícil a gente ver um judeu pobre. E no budismo a gente aprende que as coisas que são materiais, elas são efêmeras, né? Como a monja disse lá, você tem que aprender cada dia mais para poder se conhecer, é se desapegar das coisas que você é apegado que não fazem parte de você, né? E isso eu acho muito bacana, porque olha que engraçado, numa sociedade extremamente consumista conforme a gente tem, será que se a gente não consumisse, que nem a gente consumisse agora, a gente não se conheceria de maneira melhor? O que você acha, Gabriel? Repete a pergunta. Se você não Desculpa, eu tava tivesse lendo tantas aqui no fundo. vontades e necessidades, será que você se conheceria melhor? Será que as Ah, vontades e as sim. necessidades não te escravizam e te deixam longe de quem é o verdadeiro Gabriel? Sim, com certeza, porque muitas das vezes a necessidade, a gente deixa de realizar um sonho por causa de uma necessidade, entendeu? Tipo, a gente abre mão de muita coisa por conta que a gente precisa viver uma necessidade de agora. Tipo, eu tenho um sonho de tirar minha carta e comprar minha moto ou meu carro. Mas, pô, eu preciso pagar aluguel, eu preciso comprar tênis, ou não sei o que lá, se você for pai, você precisa comprar bagulho pro seu filho. Essas coisas. E talvez Então, isso não obrigado. seja realmente o significado que tem a ver com a vida, né? Com a paz espiritual. O que Sim, você acha? provavelmente. A paz espiritual, qual a paz nisso, né, Well? Pelo amor de Deus, mano. Você viver pra consumir e gastar dinheiro que foi fabricado pelo homem, mano. Sei lá, velho. Olha um comentário da Tamires, Gabriel, que bom. Acho que através da sabedoria que eles procuram, eles conquistam a paz que querem. Sim. E talvez, Será que. provavelmente, a gente com essa mania de sociedade capitalista e cristã, né, que nós somos, a gente meio que fica eu me sinto de vez em quando numa contradição muito difícil, sabe? Porque, vamos ser bem sinceros, Gabriel, como é difícil ser cristão na sociedade, né? Porque imagina, você ter que viver pelo outro. Quem profundamente vive pelo outro numa sociedade cristã que nem a brasileira? Eu vejo Sim, muito trabalho de algumas igrejas para poder ajudar as pessoas. A igreja católica tem um trabalho lindo, a igreja evangélica tem um trabalho lindo, a anglicana, a pentecostal, várias têm trabalhos lindos. Mas por viés, o comportamento dos fiéis em determinado momento não vai muito por esse caminho, né? A gente percebe que algumas pessoas não dão realmente por caridade, dão meio que por uma moralidade da caridade, não dão porque amam dar, porque é que eu acho querem que eles ajudar. acham que compra a vaguinha do céu, tá ligado? Se ele dá R$ 100, eles compram a vaga do céu. Você acredita que ainda tem gente que tem esse tipo de mentalidade no discurso religioso? Com certeza, ó. Por Meu que você Deus do pensa céu, mano. nisso, Gabriel? Você já viu Ah, alguma coisa assim? não, porra, cara. Não, desculpa o palavrão, mas eu já vi cada coisa, cara. Tipo, a pessoa às vezes. É, ela não dá, tipo, mano, caramba, ele tá precisando, tá ligado? Ele dá, tipo, porque, pô, a igreja tá pedindo e Deus tá vendo, tá ligado? Que eu tô ajudando. Eles dão o dinheiro pra receber algo em troca. Eu acho que isso não é legal, cara. Então, só respondendo a Cauã aqui, é que assim, Cauã, desculpa, Cauã. Os calvinistas, Cauã, e principalmente João Calvino, ele começa com uma tese lá na Idade Média, desculpa, na Idade Moderna, dizendo que tem como você saber se você vai para o céu ou não. Pelo menos ele na cabeça do João Calvino, ele falava assim que já está tudo definido. Ele é muito. Tanto que ele cria um movimento determinista do ponto de vista do cristianismo. Que já está tudo muito determinado e que a sua vida talvez seja a única régua para você poder saber se vai para o céu ou não. E a tese dele faz até um pouco de sentido, que a tese dele diz mais ou menos assim: que se por acaso você teve uma vida cheia de glórias, de prazeres e de alegrias e de conquistas e de fartura, é porque realmente você é filho de Deus e porque realmente Deus gosta de você. E quanto mais fartura, quanto mais sucesso, quanto mais fama, quanto mais dinheiro, quanto mais materialidade você puder consumir, é sinal que Deus se preocupa com você e ele não te deixará passar por nenhum tipo de necessidade. Não é dessa forma que é pra se ver. Nem o João Calvino via dessa forma. Ele via que era mais ou menos assim: se sua vida tiver sentido é porque Deus está nela. Só que algumas pessoas depois do movimento calvinista começaram a associar isso à questão da grana.
Tanto que eu não posso comentar aqui que eu posso ser processado por uma igreja aí, que eu não vou falar o nome, no Universal. E aí vai ficar feio, né? Mas alguns associam isso à questão do quanto que eu sou ascendido de maneira social. Aí o cara fala assim, eu sou tal igreja. Mas talvez passe por mais do que isso, né? Nem eu acredito que essa igreja vê dessa forma. Mas algumas igrejas acreditam na questão dessa desenvoltura econômica. Do outro lado, a gente vê as igrejas católicas pregando uma puta de uma humildade, aonde a gente não deveria ficar apegado a bens materiais nenhum, que também é uma contradição lá na Idade Moderna. Na Idade Moderna, apesar que hoje também a Igreja Católica ainda continua muito rica com a questão das doações. Mas na Idade Moderna, eles também vinham dessas formas, de que o fiel ele tem que ser pobre, mas em compensação você tem lá o Papa com anel de rubi, com túnica de ouro, com cetro de ouro e tudo e tal. E aí você tem, por exemplo, agora o Papa Francisco indo na contramão de tudo isso, né? O Papa Francisco, que se deixar, ele se hospeda em qualquer quarto, pega qualquer carro e vai embora com o que tiver. Do mesmo jeito que a gente tem líderes religiosos e líderes religiosos. Tem uns que vão pra Miami tomar vacina e esquece o povo aqui, e tem outros que sofrem com o povo aqui e doam até a última coisa que tem em prol da obra de Deus. Não vamos esquecer disso. Mas é muito bacana a gente ver essa questão do Nirvana, né? Só ver o último comentário da Júlia, Gabriel, eu volto em você. Quando eu vi aqueles filmes da Universal, eu achava que a Igreja Universal que dirigia. Nossa. Pois bem, é que a gente. Isso virou meme, né? Virou alguns memes, o negócio da Igreja Universal. Mas eu sei que tem gente que curte a Igreja Universal que não pensa dessa forma. Mas existe um pensamento comum que interage para isso, né? E aí é por isso que a gente percebe. Por isso que a gente percebe que talvez a gente precisa então de uma reflexão do nosso pensamento e discurso religioso. Porque, olha que engraçado. Pra tu, Gabriel, o que é ser alguém que é cristão, alguém que ama a Deus? O que você acha que seria correto na sua postura, cara, com relação a isso? Você se diz um cara cristão, Gabriel? Sim, eu sou católico, sou crismado, acho que é assim que se fala, O sei que lá. você aprendeu, cara, na crisma, no seu Ah, batistério, cara, durante a Deus Eucaristia? acima de tudo, né? Deus acima de tudo. É isso que eu aprendi. Deus acima de tudo e, tipo, ninguém é melhor que ninguém. E como que você olha a relação com o outro? Como assim com o outro? Um outro ser humano, por exemplo, se aparecer alguém diferente, de outra religião, um ser humano qualquer aí, como que é a sua Mano, relação com ele? você é louco, eu acho mó da hora, mano, outras religiões, tipo, saber, tá ligado? Porque, mano, que nem você falou do judeu. Judeu, eles são ricos pra caramba, mas, tipo, tem um judeu mais pobre, tem alguns que vai lá e ajuda ele, dão um dinheiro, ele fica rico também, tá ligado? Aí vai, tem outros negócios aí que você falou, Umbanda aí, negócio da natureza. Mano, da hora. Não tem como falar que ele está errado, tá ligado? Cada um acredita no que quer. E é certo pra ele, faz ele uma pessoa melhor. Beleza, Gabriel. Então você entende provavelmente que com a criação que você teve, o respeito e o amor ao próximo é a coisa mais importante. Sim. E por que é E tão Deus difícil, assim. Gabriel, ver isso no Brasil, cara? Que de vez em quando é um país tão intolerante com as outras religiões. Você é louco, cara. Ah, mano. Eu não sei explicar o porquê, mano, porque, mano, é muito vasto de cultura, velho. É muito vasto. Às vezes, um exemplo, eu tô zoando assim, macumbeiro, não sei o que lá. Às vezes minha avó era, mano. Minha bisavó era, tá ligado? Eu tô zoando macumbeiro, sendo que tem rastro na minha família que tem, tá ligado? As pessoas não É conhecem, né? Não tipo, sabem não que a conhece. macumba é um instrumento, não é a religião, não conhece o candomblé, não conhece os orixás, né? Eu acho que. Você acha que é muito por causa da questão da ignorância, Gabriel, que isso acontece, cara? Ou as Demais, pessoas são maldosas em alguns fatos? é cultura, Well. A gente, mano, a gente foi criado numa cultura ignorante. O pessoal mais antigo, assim, eles são muito bruto, tá ligado? Eles são muito, tipo, mano, eu fui criado desse jeito, é desse jeito. Tipo, não tem espaço pra novidade, tá ligado? Era Deus, a igreja católica, não sei o que lá. Beleza. Evangélica, beleza. Agora a macumba, meu Deus do céu, macumbeira, tá ligado? Vai fazer ruim pra nós. Sei. Existe praticamente um preconceito que você acredita que é meio que cultural já. É cultural, que nem racismo, cara, é cultural. Mas o comentário da Tamiris é muito legal. Bacana. Vou ler só a última frase aqui, Gabriel, e aí eu vou para a próxima parte. Independente da religião, sempre quando aparece alguém com uma diferente da nossa, acredito que seja mais um aprendizado de conhecimento. Nossa, que bacana, Tamiris, olhar dessa forma.
Gabriel, obrigado pela sua participação, tá, cara? Eu vou pra próxima Tamo parte junto, da cara. aula. Valeu, hein, mano? Tamo junto. Valeu, valeu. Valeu. Valeu mesmo. Gente, vamos então olhar mais uma, pra gente poder ter mais um ponto aí de vista. Paquistanês, radicado em Sergipe, que é o líder da Vou voltar aqui. aqui nos estúdios do Balanço Geral, o Mustafa, que é um paquistanês, radicado em Sergipe, que é o líder da religião islâmica aqui no Nordeste. Mustafa, salam aleikum. Walaikum assalam. Salam aleikum significa o que em A árabe? paz do Senhor esteja convosco. A paz do Senhor esteja convosco. Existem muitas dúvidas sobre a religião islâmica. Quais são os fundamentos básicos do islamismo e o que é que o difere, por exemplo, do cristianismo, das religiões cristãs? Muito bom. Primeiramente, Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, misericordioso, misericordiador. A palavra Assalamu alaikum que nós falamos é a paz do Senhor esteja convosco. É a mesma saudação que todos os profetas e mensageiros de Deus, eles praticavam e saudavam um outro. O Islã, a palavra Islã é de língua árabe. Antes de começar sobre falar sobre crença islâmica, nós temos que entender uma coisa muito importante, que preconceito ou ignorância. O preconceito é o quê? Conhecer. Antes de conhecer, você começa A julgar. a julgar. Ou você começa a imaginar uma coisa. Essa coisa dá para você ódio. E esse ódio, ódio traz para você intolerância, odeio. Traz para você ignorância. Então isso é uma ignorância que traz um pouquinho de dificuldade de falar português, mas vamos tentar da melhor forma possível. Então, isso traz para você o ódio, e ódio cria medo, e medo traz intolerância. Então, antes de falar ou julgar qualquer coisa, vamos conhecer primeiro. Vamos conhecer, Vamos porque conhecer. as pessoas têm muito preconceito em função da questão do terrorismo, que Então, de achar que, por exemplo, que todas as pessoas que são da religião islâmica têm envolvimento com terrorismo. Isso mesmo que o povo imagina por causa de falta de conhecimento. Então, a palavra Islã, ela é de língua árabe. Quando nós traduzimos essa palavra para a língua portuguesa, significa completa submissão ao Criador do Universo, ou ao Deus. Quando você seja um completo submisso ao Criador, você vai ser chamado muçulmano. A palavra muçulmano significa a pessoa que faz vontade, total vontade do Criador. Se chama muçulmano. Então, Islã e muçulmano são duas palavras mais importantes para entender. Se você entende que Islã significa submissão total ao Criador e muçulmano significa uma pessoa submissa a Deus, e Deus na língua árabe nos chama de Allah. Se você pega qualquer livro, seja de qualquer religião, o Criador é chamado de Allah. De Alá. Allah. Que é o mesmo Deus Criador dos do cristãos, universo. que é o Deus criador do universo. Isso mesmo. Jesus Cristo, como é que ele é visto na religião islâmica? Jesus Cristo na religião islâmica é um profeta e mensageiro de Deus para a humanidade, que recebeu a orientação para a humanidade e passou para nós. E nós temos que seguir Jesus para chegar até o Criador. Da mesma forma, quando o Criador do Universo criou a raça humana, ele nunca deixou a raça humana sem orientação. Ele mandou orientação sempre, desde Adão. Quando Adão desceu para a terra, do céu, ele recebeu orientação, e aquela orientação ele passou para filhos, e próprio ele praticou com o tempo, como que a natureza do ser humano é destruir a mensagem. O Criador do Universo, ele escolhia, mencionava, selecionava um outro profeta, mensageiro entre nós, e mandava a mesma mensagem de novo. Mas essa mensagem foi atualizada com o tempo. Por exemplo, na época judaica, foi mensagem, mesmo ensinamento, mas na época cristã, na época de Jesus, que a paz do Senhor esteja sobre ele, ele recebeu a mesma mensagem com mais atualizações. E no final, chegou o profeta Muhammad, que foi escolhido por Deus, um novo profeta mensageiro para orientar a humanidade, e recebeu a mesma mensagem e passou para nós. Qual é a diferença que o senhor perguntou, voltando para a sua pergunta, entre Jesus e outro? Para nós, o profeta Jesus, o nascimento milagrosamente dele é a mesma forma como é o nascimento de Adão. O Criador disse para nós no Corão, no livro sagrado, no capítulo 3, ele disse que eu criei Adão da mesma forma eu criei Jesus. Adão foi criado sem homem, sem mulher. Eva foi criada somente de
homem. Nós fomos criados de um homem ou mulher. E Jesus foi criado somente de uma mulher. Por quê? O Criador, ele disse seja e é. A verbo, a palavra. Ele diz é só porque nós temos uma... Vocês sofrem preconceitos ainda hoje no Brasil? O preconceito, como que eu falei no começo de conversa, que preconceito existe por causa de ignorância. Ignorância quero dizer que quando você não tem conhecimento, quando você conhece o Islã, a palavra Islã significa submissão Porque tem à paz. pessoas que são da religião islâmica que migram para o terrorismo. Que migra para o terrorismo. Então, isso um pouco antes eu estava assistindo esse jornal de aqui mesmo, sentado no estúdio, que as pessoas, por exemplo, que estão praticando as coisas dentro de nossa cidade de Aracaju, então se eu coloco o nome de judaísmo em cima dele ou de cristianismo, então não faz sentido. Nenhuma religião prega ou ensina essas coisas. Somente uma coisa que eles ensinam, paz, todas as religiões, porque a mensagem de Deus sempre foi paz entre nós. Então, se uma pessoa está migrando, porque Deus deu livre-arbítrio para nós da mesma forma Ou seja, que Deus ele não pode dizer que está praticando aquelas atrocidades em nome da religião. não tem como, porque nós temos que ver o ensinamento de aquela religião. Como que eu falei, porque a religião islã sempre existiu desde Adão. A religião de Adão, de Abraão, de Noé, Isaac, Ismael, ou seja, Jesus, tudo foi Islã. E todos eles ensinaram a mesma coisa, que Deus é único, siga o profeta mensageiro e adora a Deus e acabou. Aqui não tem nada de terrorismo. Uma pessoa com o próprio livre-arbítrio, se ele está fazendo um ato, então ele vai ser jogado no dia de juízo final e Islã ou qualquer outra religião ninguém ensina. Bom, aqui em Sergipe tem comunidade muçulmana? Sim, em Sergipe tem comunidade muçulmana. Nós temos 7 municípios de Sergipe que nós temos nossas comunidades, em pequenos números, mas existem nossas comunidades muçulmanas. E temos centro educacional e cultural islâmico aqui no estado, no Aracaju, município de Aracaju, e no município de Itabaianinha, Também. nas duas municípios. Ok, Mustafa, muito grato. Salam aleikum. Wa alaikum assalam. Nós estamos encerrando a entrevista. Bacana, gente. Obrigado, tá? E desculpa, Cauã. Perdão, cara. Perdão mesmo mais uma vez. A gente tá chegando quase no final da aula, mas fica aí, cara, a reflexão. Eu quero perguntar uma última coisa. E o islamismo, o que vocês acham? Qual que é a relação deles com o cristianismo? Vocês acham que tem algumas semelhanças, que tem algumas diferenças? Quem pode apontar aqui no finalzinho da aula pra gente? Tá sendo muito bacana, cara, construir essas aulas com vocês. A gente tá vendo bastante coisa de vários lugares. E talvez seja isso que a gente precisa pra poder acabar com alguns preconceitos, né? Isso. Mesmo princípio da... Isso. Eles não são poli... Isso, eles não são politeístas, né? Eles são monoteístas. Ele não deixou bem claro, né? Se ele coloca como Maomé como se fosse Deus. Ele fala que Maomé é o representante de Deus, é o profeta, né? Ele também coloca Jesus Cristo como uma questão da figura de um profeta. Já a gente acredita na Trindade, mas é uma Trindade que esses três são um Deus só, né? Aí tem essa diferença. Tem a questão do Alcorão, para eles, que sim, sobre a questão da Bíblia. Vocês viram como que é a definição da palavra Islã para eles, o que significa? Alguém que é submisso a Deus, né? Aí você vê o muçulmano, aquele que segue o caminho de Deus. E aí você vê a diferença entre o islâmico e o cristão, né? Um segue os ensinamentos de Cristo, o outro segue os ensinamentos de Deus. E aí para eles colocam como se existem vários profetas, mas o profeta deles, pelo que ele disse lá, era o que era mais atualizado. Isso. Nós temos a questão do Alcorão. Aí nós temos a Bíblia, temos o Torá judaico, temos o Alcorão. Mas é engraçado porque a gente percebe que existem várias maneiras de poder chegar a esse conhecimento sobre Deus, né? Na última aula a gente viu um pouco do discurso filosófico, falando um pouco sobre a religião, e nessa aula a gente teve a oportunidade pelo menos de ver pouca coisa. Existem diversas religiões que eu queria poder mostrar para vocês aqui, mas infelizmente eu não tenho tempo. E eu acho que o ponto que a gente tem que chegar é realmente no que o Gabriel falou. De vez em quando a gente para muito na questão das ignorâncias, né?
das pessoas julgarem. A Tamires também colocou ali, o Cauã e a Yasmin. A gente não pode deixar que esses julgamentos eles filtrem praticamente o nosso discurso, né? Porque assim, não é também vendo uma religião ou falar sobre uma religião que eu tô influenciando alguém a mudar de religião aqui, né? Não vai nessa não, tá? A gente tá aqui para poder discutir, para poder entender o que é melhor sobre elas. E aí, claro, que se um dia alguém quiser mudar, se alguém quiser escolher, todo mundo é livre para poder fazer o que quiser nessa sociedade. Mas a ideia é que antes da gente julgar e agir com preconceito religioso entre as religiões, a gente precisaria muito conhecer. Mas é incrível o quanto que de vez em quando nem os evangélicos e nem os católicos se conhecem. Não sabem muito bem sobre os próprios rituais que estão muito perto de si. E aí o que acontece? A gente tem então uma briga de ignorância que não leva a lugar nenhum. E a filosofia, em determinado momento, sempre vai ajudar no discurso dessas religiões para poder chegar ao público, né? Não tem uma religião que não use de um discurso racional, lógico, para poder tentar explicar o que eles consideram como Deus, ou o que eles consideram como felicidade, ou como atingir algum tipo de meta. O que a gente consegue perceber de incomum no discurso de todos esses religiosos são que os discursos deles sempre procuram uma coerência entre o divino e a sua religiosidade na questão do ponto de vista cidadão e vida humana. Então eles querem vender o que eles acreditam como a sua fé professada através de alguma coisa que para eles é importante. Eu acho que isso é muito bom que a gente entenda, tá, gente? Tô chegando aqui mais um final de aula. Muito obrigado por todos vocês que acompanharam a aula até aqui. Essa aula a partir de sexta-feira eu tento ripar ela. E aí lá na segunda-feira que vem eu consigo disponibilizar no YouTube. Se eu não conseguir amanhã. Então eu me despeço aqui de vocês. Muito obrigado pela aula, tá, criançada? Valeu mesmo. Valeu por todos vocês que estavam aí. Eu espero que na próxima aula a gente possa ver mais uns 2 relatos aí, tá, gente? Eu acho que isso daqui é de muita importância. Essas coisas caem no vestibular, sabe? A gente sempre precisa saber sobre várias definições. Isso é muito importante mesmo. Aprender. Se vocês puderem, leiam. A aula da Rosa vai de encontro a isso. A gente precisa ter pelo menos uma mente mais aberta para poder entender outros discursos religiosos também. Beleza? Na próxima, Tamires tem que falar, mano. Ela fala bem. A Tamires falou que deixa pro Biel. Ó, eu acho que todo mundo tem que participar, tá, gente? Gente, beijão. Até a próxima. Falou, cara. Adoro vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Ou com a religião e a crença que vocês acreditarem. Falou!